Maravilha. Então, tá comigo. Rafael, muito obrigado. Obrigado novamente pelo convite. Né? É a segunda vez, bom, terceira vez que eu faço uma webinar com vocês nesses últimos meses. E é sempre bacana, porque sempre que a gente é convidado a fazer uma webinar, a gente se põe a criar um material e, querendo ou não, a gente sempre aprende um pouco mais montando esse material. Então, a gente recicla algumas coisas que a gente já sabe, a gente solidifica, então é bacana. Eu mesmo estou voltando a dar aula agora, depois eu comento um pouquinho sobre isso. Mas beleza, então obrigado, Rafael, Nelógica, muito boa noite a todo mundo que acompanha aí o canal da Nelógica. Empresa que eu sou fã, diga-se de passagem, e eu me sinto absolutamente, totalmente íntimo com o Profit Chart, né? Uma relação que eu já tenho de, sei lá, são 13 anos já de Profit Chart, de uso diário, contínuo, então eu sempre me sinto bem à vontade. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Bizzi, eu estou nesse mercado desde 2003. Eu, eu conheci esse mercado através do Leandro e do Stormer. Para quem é mais novo hoje no mercado, porque o mercado muda muito, né? As pessoas, né, vão e vêm. Leandro Stormer foi e é ainda, né, uma grande referência nessa parte de análise gráfica. A boa parte dos analistas que vocês devem acompanhar hoje nas diversas casas ou caras independentes que estão dando cursos por aí, etc., você pode ter certeza que eles estudaram conosco, né? Ou melhor, estudaram com o Leandro e com o Stormer. Eu tive contato com eles em 2013, foi aí que eu comecei a, a atuar no mercado, me apaixonar pelo mercado, e desde sempre eu trabalhei junto com eles, né? E essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês é o nosso site, isso aí lá em 2008, né? Não parece que faz tanto tempo, mas faz tempo pra caramba, a internet mudou pra caramba. E é o nosso saudoso site laranja, né? Já não é mais assim. Mas enfim, a gente está há bastante tempo nesse mercado. Eu acompanho o mercado diariamente, né? Da abertura ao fechamento. Eu faço um monte de materiais sobre a situação do mercado, né? Mais especificamente o que é mais conhecido é o Farol, que eu disponibilizo todo o fechamento de mercado e à noite. Então, eu tenho uma certa bagagem aí, tempo de tela para me sentir apto a passar algum tipo de conhecimento para vocês. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais, a Leandro Stormer sempre foi uma empresa voltada à educação e com o passar dos anos a coisa evoluiu. Hoje a gente é um escritório vinculado à XP, mas a gente tem, na verdade, um grupo com várias empresas que atuam em diversas áreas da parte de investimentos, mas principalmente focado à bolsa, né? Hoje eu toco a LS Análise, nossa empresa de análise, eu acompanho o mercado o dia inteiro. A gente tem a nossa sala de trade, a gente tem nossas recomendações e tudo mais. A gente tem a LS Capital, que é o escritório vinculado à XP, a LS Educação, onde a gente dá os cursos e tudo mais. Tá? Então, e aí estão os nossos sites, se vocês quiserem dar um pulinho lá. Bom, vamos para o que interessa. Tá? Quando me convidaram para fazer esse webinar, eu fiquei pensando o que eu poderia falar de novo, né, que já não foi exaustivamente abordado por outros vários profissionais que existem por aí, que já participaram dessas séries, né, de webinars que a Neológica promove. E eu pensei em rompimentos falsos. Tá? Todo mundo, quando estuda análise técnica, aprende o que é um rompimento, o que esperar de um rompimento, como operar um rompimento, mas rompimentos falham, né? E falham com uma boa frequência. E não é muito comum as pessoas pensarem em como atuar num cenário de rompimento falso. Eu vou dizer que isso não é natural nem para mim. Tá? Não é algo que eu considere que eu já dominei no mercado, é algo que eu venho estudando e mais recentemente com mais intensidade. Né? E eu acho que vai ser bacana eu apresentar para vocês algumas das percepções que eu tenho, alguns exemplos,
né, de como a gente poderia atuar em cima desses momentos de mercado, certo? E muito provavelmente, e esse é o meu objetivo, a gente vai chegar à conclusão que se a gente não souber atuar em cima das falhas de rompimento, é como a gente querer especular no mercado e só operar na ponta longa, na ponta compradora, e não operar na ponta vendedora. A gente fica absolutamente limitado, certo? Então, a gente tem um domínio sobre cenários em que o mercado rompe e vai embora, mas também saber como atuar em cenários onde o mercado rompe e não vai, isso vai nos dar uma competência muito maior para atuar no mercado, né? Então, acho que vai ser interessante, certo? Bom, vamos começar pelo seguinte, a gente tem que partir, se a gente vai falar de rompimento falso, acho que é importante a gente primeiro definir o que é um rompimento. Tá? O rompimento, eu diria, depende de fechamento. A gente tem periodicidades, né? A gente pode olhar o gráfico numa periodicidade de 15 minutos, numa periodicidade diária, né? E o rompimento tem a ver com esse tempo do candle. Tá? Eu tenho uma estrutura de resistência aqui. Tá? Então o mercado chega num determinado patamar de preço, recua, baixa nesse patamar de novo, recua, se aproxima desse patamar, recua. O que a gente aprende na análise gráfica? Existe ali uma resistência, né? Ou um suporte. Né? Mas enfim, uma estrutura de preço que está impedindo o avanço do preço. Tá? Então, no exemplo que eu tenho aí desenhado aí no meu slide, a gente tem uma resistência. O que é o rompimento dessa resistência? É quando o mercado consegue fazer o que ele não conseguiu fazer nas vezes anteriores, nas vezes prévias. Ele consegue avançar além desse patamar de preço e ele fica lá. Esse é o rompimento. Tá? Então, é um candle como esse aqui. O mercado fechou rompendo essa estrutura. Tá? Isso é o rompimento, classicamente falando. Tá? Se o mercado simplesmente passa para cima dessa estrutura, mas não consegue fechar naquele candle além daquela estrutura, como é o caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma violação. Tá? Uma violação. De maneira geral, eu considero muito importante, para a gente operar rompimentos, aguardar a confirmação pelo fechamento. Eu não opero nas violações. Na verdade, até opero, dependendo da estratégia, dependendo do setup. Né? O que é setup? Setup é a configuração, né? É o conjunto de regras que o mercado tem que cumprir para eu iniciar determinada operação. Tá? Então, um rompimento nada mais é do que um setup. Né? Então, via de regra, as minhas operações que tem a ver com rompimento de preço, né, sempre vão esperar o fechamento do candle. Tá? Isso é uma coisa que a experiência de mais de década operando me mostrou que compensa. Compensa tu esperar o mercado fechar para daí se posicionar. Enquanto o mercado não fechou aquele candle, ele está acima daquela estrutura de resistência, por exemplo, aquilo é um potencial rompimento. O mercado está violando aquela estrutura. Veremos se ele vai romper. Tá? Bom, então temos essa definição, certo? O que a gente espera de um ativo que rompe uma estrutura? A gente espera que ele vá embora, como nesse exemplo aqui em Itaú. Itaú andou de lado, né? A gente tem aqui uma congestão, eu desenhei aqui uma resistência e ela foi rompida e o mercado foi embora. É isso que a gente espera. Tá? É claro que não é qualquer rompimento, né, que o mercado faz que é bom para se operar. Mas isso é assunto para um outro momento. Né? Essas que características o mercado tem que apresentar para que aquele rompimento tenha boas chances de evoluir legal. O principal, tá, e isso também vai ser importante para um rompimento falso, tá, é que a estrutura que a gente está observando para ver se ela vai ser rompida ou não, ela tem que ser relevante. Se ela não é relevante, tá, se ela não atrai a atenção dos participantes do mercado, seja para cima, seja para baixo,
o preço não vai ser indiferente, tende a ser indiferente àquela estrutura e não vai fazer nenhuma grande movimentação. Pelo menos assim que a gente tem que entender. Tá? Então a gente tem que saber identificar estruturas relevantes de preço. Essa resistência aqui, eu considero ela relevante. Tá? Por quê? Porque o mercado vinha numa tendência de alta, tá? Essa tendência de alta para dizer que ela se manteve até esse ponto, mas percebe que já desde antes, essa tendência, na verdade, o preço começou a andar de lado. E a gente passou mais ou menos 2 meses corridos com o mercado andando de lado, respeitando, né, esse patamar de preço próximo a 34,50 como suporte e as proximidades aqui de 36,80 como resistência. Eu não preciso que o mercado toque perfeitamente várias e várias vezes a mesma estrutura, a mesma linha, mas é importante que essa linha fique claro para qualquer um que olhe esse gráfico. Pô, o mercado, além dessa linha, ele está fazendo algo diferente, ele está conseguindo vencer, né, um padrão de movimento, que no caso era um padrão lateral, de não sair dessa zona. Ele venceu esse padrão e por isso ele evolui. Certo? De certa maneira, o rompimento e essa evolução do preço acontece porque ocorre uma frustração. Tá? O mercado, ele muda o seu padrão de comportamento geralmente quando há uma frustração. A gente aprendia com o movimento de Itaú que ela batia próxima aqui aos 36,80 nas proximidades desse preço e recuava. Né? Dessa vez ela chegou nessa proximidade de preço, o sujeito, talvez comprado aqui embaixo, encerrou a posição antecipando que o mercado ia voltar a cair, e o mercado, ao invés disso, continuou subindo, frustrou esse sujeito que vendeu ali, seja o cara que está encerrando uma operação comprada ou o cara que decidiu iniciar uma operação vendida, uma operação short. Né? Ocorre uma frustração. Por conta dessa frustração e da atuação que as pessoas têm em cima dessa frustração é que o preço corre. Certo? Muito bem. Nada de muito novo aí. O rompimento falso, ele também é uma frustração. Na verdade, é uma frustração até mais evidente. Tá? Como nesse exemplo, que é bem recente da CESP6. O que a gente tem aqui? A gente tem um cenário muito parecido com o de Itaú, que a gente estava vendo ali antes. CESP veio de um movimento de alta, iniciou um movimento lateral, a gente conseguiu desenhar uma linha que suportava o preço ali por volta dos 17,50 e a gente conseguiu desenhar uma linha, tá, que estabeleceu um teto para esse movimento de preço, tá, aqui por volta dos R$18,90, R$19. Tá. E no finalzinho de março, CESP sinalizou que estava vencendo essa zona de resistência. No entanto, o mercado não sustentou esse movimento e voltou para dentro. Esse aqui é um evento de rompimento falso. Tá? E o meu objetivo é mostrar para vocês como atuar em cima desses eventos, desses cenários. Ok? Só um instantinho aqui. Eu estou vendo que tem várias mensagens aqui, mas a minha plataforma não está querendo mostrar para mim. Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso aqui. Deixa pra lá, não vai dar certo. Bom, voltando aqui. Como eu já disse na introdução, rompimentos falsos são tão importantes quanto os verdadeiros para compreender a dinâmica de preço. Tá? Eu dizia antes, tá? A frustração move o mercado. Tá? Eu poderia colocar um pouquinho diferente. Tá? Usualmente o preço se movimenta por conta de ganância e medo. Né? Mas geralmente o mercado muda a direção por conta de uma frustração.
tá? A frustração, muitas vezes, de um rompimento, como é o caso desse gráfico aqui. Tá? O mercado vinha numa tendência de alta, estabeleceu uma resistência, né, num mercado que ganhou aceleração, né, rompeu. Esse aqui é um clássico cenário de compra, de rompimento, uma compra com bom volume, é um mastro de bandeira, né? E o que o mercado faz? Ele volta para dentro. E o que acontece? O padrão de movimento do preço, ele altera, ele muda a partir de agora para um zigue-zague descendente. Antes era um zigue-zague ascendente. Okay? O meu objetivo aqui, nesse webinar, não é especificamente trazer um setup. Vai ser exatamente assim que a gente vai operar nos momentos em que a gente visualizar um rompimento falso. Tá? Até porque é uma coisa um pouco subjetiva às vezes. Tá? Eu considero isso mais difícil, tu colocar regras num rompimento falso do que num cenário de rompimento. Tá? Mas entender como estabelecer o que é o rompimento falso vai te ajudar. Tá? Muitas vezes achar uma operação bacana quando antes tu ia achar que não tinha nada a ser feito. Né? Tu ia ficar ali só olhando o mercado, ver ele evoluir na direção oposta que tu imaginava que ele ainda vai tirar proveito disso. Tu pode achar uma oportunidade. Né? Isso vai te ajudar e muito a entender quando o mercado pode estar virando. Tá? E é um momento que muitas pessoas não vão estar atentas ao mercado, é uma forma muito no início da virada, de entender a virada de mercado. Tá? E muitas vezes tu pode até não achar o cenário muito claro a ponto de querer atuar em cima. Tá? Mas o fato de tu entender que houve um rompimento falso vai te ajudar a evitar determinadas situações de operação. Tá? Como eu poderia botar um exemplo, a gente viu ali CESP 6. Tá? Então esse aqui é o gráfico da CESP. Tá? A CESP, ela produziu um rompimento falso aqui. Daí ela corrige e agora está testando uma zona de suporte, confere. Eu não estou muito disposto a atuar na CESP em compra aqui, mesmo que ela venha dar um sinal. Porque ela vem de um rompimento falso. Tá? E quando o mercado rompe, principalmente quando ele tem uma congestão, tá? Ele rompe uma congestão para um lado e não sustenta, ele fica muito mais propenso a romper de forma verdadeira para o outro. Tá? Então eu sei que esse papel aqui, mesmo que deu algum sinal de compra aqui, esse sinal está mais apto a falhar. Tá? Talvez eu não tenha encaixado uma operação de venda aqui, mas eu já sei que CESP na compra nessa região aqui, não, vai demorar um tempo para o papel purgar esse rompimento falso. Se a gente olhar o gráfico semanal da CESP, a coisa fica mais perigosa ainda. Tá? Porque o que nós temos aqui pode evoluir até para um rompimento falso duplo, vamos botar assim. Tá? Olha só, a gente teve uma zona de resistência que foi rompida aqui, uma resistência que vem se desenhando desde lá do final de 2015, por volta dos 16,70. Ela foi rompida no começo, agora em 2017, né, foi rompida aqui, né, e talvez o mercado mostre que isso aqui foi um rompimento falso. Tá? Essa estrutura aqui pode ter sido rompida de forma falsa. É cedo para dizer. Tá? Mas se fosse o caso, o que eu percebo é que quando o mercado rompe uma estrutura de forma falsa, ele tende a buscar a estrutura significativa oposta, no caso que seria um suporte, mais próximo, mais relevante. Fica um pouco subjetivo, mas ou seria aqui, ou aqui, na hipótese desse rompimento aqui ter sido falso. Eu não tenho ainda argumentos para dizer isso. Mas se a gente olhar mais no detalhe, o que a gente repara aqui? É um mastro de bandeira.
houve um rompimento aqui e a reação do mercado ela foi muito forte na direção oposta. O mercado produziu um candle de amplitude maior, um corpo maior, que engolfa, né, o candle prévio de forma imediata e com um volume maior. Tá? Isso aqui também não deixa de ser Twin Towers. No final das contas, a gente vai perceber, quando tu opera bastante e tu estuda vários setups e várias formas de operar, com vários nomes diferentes, de vários caras, traders diferentes, no fundo, tu vai começar a perceber que tudo se baseia em frustração, tá? Num cenário que o mercado dizia que ia para um lado e daí ele vai para o outro de forma importante, súbita, pega todo mundo de surpresa e é isso que faz o preço se movimentar. Se prestarem atenção, na maior parte das vezes, é isso que gera os bons movimentos. Né? Então, um Twin Towers não deixa de ser, de certa maneira, um rompimento falso. Tá? É uma quebra forte de expectativa. Eu estou falando Twin Towers porque o primeiro webinar que eu fiz para a Nelógica, na verdade, isso ainda foi, acho que foi em 2015, eu tratei desse tema, né? O padrão Twin Towers. Mas enfim, então, o que eu sei é que esse rompimento aqui foi falso. Tá? E o que eu esperaria, no mínimo, seria o mercado produzir um movimento corretivo a testar essa zona que foi rompida. Então tem espaço para chegar lá. Então esse movimento aqui nos lembra até bastante esse movimento aqui que eu mostrei de... isso aqui, esse gráfico, na verdade, é Banco Bradesco, tá? Não dá para ver, mas é um slide, é um movimento recente de Banco Bradesco. Tá? É a mesma coisa. Tá? Só que agora aqui a gente estaria vendo na periodicidade semanal. Não é pouca coisa. Tá? Legal. E mais para frente eu vou mostrar, né, como aplicar essa visão de rompimento falso no intraday, principalmente ao índice futuro, onde isso acontece demais. É uma das coisas que eu acho mais efetiva para atuar em cima do índice futuro. Uma coisa que a gente vai ver é que, num bom entendimento de rompimento falso, muitas vezes a gente vai transitar de uma periodicidade maior para uma periodicidade menor. Então, por exemplo, no intraday, eu não sou um trader muito frenético, eu gosto de operar em prazos na periodicidade de 15 minutos. Mas a maior parte das entradas que vêm por rompimento falso, ela não está no gráfico de 15 minutos, ela está no gráfico de 5. E depois eu posso carregar para o gráfico de 15 para pegar um movimento sem ser muito frenético. Tá? Então isso vou mostrar mais lá para frente. Vamos definir então o rompimento falso. Tá? O básico, tá? Definição. O rompimento falso ocorre quando uma estrutura relevante de mercado é rompida, mas o mercado não consegue sustentar esse novo patamar de preço e acaba retornando de forma significativa para dentro da estrutura que foi rompida. Essa estrutura pode ser um suporte, pode ser uma resistência. Então, nesse desenho aqui que eu fiz, vai dar para entender isso um pouquinho melhor. O mercado definiu uma estrutura, uma resistência. Aqui eu tenho uma congestão, uma consolidação. E ele rompe. Tá? Bom, como é que a gente atuaria em cima de um rompimento? Para comprar esse rompimento aqui, atuar a favor do rompimento. Uns vão comprar próximo do fechamento, outros, como eu, vão preferir a confirmação do rompimento, que seria a superação da máxima desse candle. E usualmente o stop, né, vou botar assim, o stop clássico dessa compra, vai ficar do lado oposto da barra que rompeu, certo? Então nessa linha verde aqui. O que aconteceu? O mercado rompeu, não sustentou, a gente começou a ver um movimento contrário, que inicialmente poderia ser um pullback, né? Mas esse pullback foi longe demais e estopou essas compras aqui. Okay? Eu defino rompimento falso
como sendo, vamos dizer assim, o rompimento confirmado do stop. Tá? Vamos dizer que é isso. Tá? Se eu estou usando o termo rompimento, significa fechamento de candle. Isso é importante, tá? Então, o que é o rompimento do stop? É um candle que, nesse caso, né, que a gente teve um rompimento altista, uma compra, um candle que fecha abaixo do stop. Certo? Fechou abaixo da linha verde, eu rompi o stop. Não quer dizer que necessariamente o meu stop vem de um fechamento. Não, os meus stops são automáticos. Bateu no preço que está lá o meu stop, eu fui stopado e acabou. Significa que eu posso ser violinado. Né? O mercado ir aqui, bater no meu stop e voltar. Ele viola o meu stop, mas não rompe o meu stop. Entendeu? Para eu entender um rompimento falso, o meu stop tem que ser rompido. Tá? Então, esse candle aqui rompe o stop. Tá? E eu vou exigir ainda uma confirmação. Essa confirmação nada mais será do que negociações abaixo do extremo desse candle aqui. Então, como o mercado rompeu para cima e o rompimento falso se torna um movimento de baixa, esse candle fechou abaixo da mínima do candle que rompeu. Né? Gerou stop. Eu quero ver continuidade de movimento. Eu quero ver que o mercado passe, eu quero ver o mercado abaixo dessa mínima. Quando isso acontece, tá, eu digo, o mercado rompeu falso. Tá? E se fosse para eu montar um setup em cima de rompimento falso, seria isso. Tá? Eu iria operar na perda dessa mínima aqui, com stop acima dessa máxima, talvez um pouco mais acima, dependendo da distância que eu teria. Poderia dar uma olhada na volatilidade média do papel para fazer um ajuste fino nesse stop. É assim que eu atuaria. Só que o mercado muitas vezes é mais complicado que isso. Né? Essa é uma ideia geral. Tá? E eu sempre gosto de dizer o seguinte, tá? O preço não segue um script rígido. Tá? Quando a gente diz que existe uma condição técnica, um setup é uma condição técnica, a gente tem que entender que o mercado não segue regras. Ok? Então nada é infalível, absolutamente nada na análise técnica. Todos os modelos que a gente vê de trade nada mais são do que regras definidas para tentar explicar a maior parte possível dos movimentos de preço. Para a gente atuar em cima daquelas regras, a gente tem uma melhor chance de conseguir mais lucro do que prejuízo. É isso. Então, o que acontece é que às vezes o mercado tem uma boa aderência a um modelo e às vezes tem uma aderência menor a um modelo. Tá? Nenhum modelo vai funcionar 100% das vezes. Mas enfim, então essa seria a regra que eu utilizaria para dizer tecnicamente que nós temos um rompimento falso. Tá? De maneira geral, eu diria que os rompimentos falsos se enquadram em 3 grupos. Tá? E eu estou colocando eles aqui para vocês. A, B e C. O rompimento falso tipo A é o mais fácil de ver e de atuar em cima. Tá? É um cenário imediato. O mercado rompe uma estrutura e a resposta é, de forma imediata, um movimento oposto mais intenso. Tá? Ou quase mais intenso. Vamos falar aqui de forma ideal. A gente vai ter o candle seguinte engolfando o candle anterior, o candle do rompimento, e mostrando um volume maior. Certo? Então ele está aqui fechando abaixo dessa mínima. Onde é que eu atuaria numa venda? Na perda dessa mínima aqui. Tá? Tanto é que eu sempre estabeleci nas minhas regras de trade que se eu opero um rompimento, se eu compro esse rompimento aqui, por mais que o meu stop esteja aqui embaixo ou aqui embaixo, né, se eu tiver um engolfe imediato,
que em 99% das vezes vai se configurar como um Twin Towers, tá? Eu vou ajustar meu stop para essa mínima. Tá? Eu poderia virar a mão aí, né, e atuar como rompimento falso. Então esse aqui é o mais fácil de identificar. O rompimento falso, vamos botar assim, tipo B, é aquele cenário onde o mercado rompe e ele se mantém além nos próximos candles, tá? Além daquela estrutura. Ele começa a fazer algo que tu pode confundir com um pullback. Tá? Só que esse pullback acaba indo longe demais e acaba rompendo, né? Acaba rompendo o que seria o stop clássico. Tá? Daí a gente poderia atuar nessa perda de mínima aqui para atuar na direção oposta. Às vezes isso é fácil de atuar em cima, às vezes não é muito fácil de atuar em cima. Como em qualquer setup de análise gráfica. O tipo mais complicado de avaliar, para dizer se tem relevância ou não, é o rompimento falso tipo B. Tipo C, perdão. Que é quando o mercado rompe, tá? Ele vai embora. Talvez a operação que tu fez aqui, ela chegue no teu alvo. O que acontece é que quando o mercado começa a fazer um movimento de correção, ao invés dele segurar na estrutura que foi rompida, por conta, né, da regra da bipolaridade, o que era resistência uma vez rompida vira suporte, o preço não sustenta e passa para baixo desse ponto de referência aqui. Isso, em tese, indica que o mercado aqui para frente vai corrigir. Mas aí é mais subjetivo, é mais complicado de tu fazer a separação de um rompimento falso e de um mero movimento corretivo. Tá? Então, usualmente, para isso aqui ter importância, realmente, de forma de poder atuar em cima, a estrutura que foi rompida, ela teria que ser realmente bastante relevante. Geralmente, aquela estrutura mais longa no tempo, que foi testada várias vezes, entendeu? Que todo grafista estaria olhando e que todo grafista esperaria que o mercado seguraria ali. Tá? Mas essa é a mais difícil de atuar. Tá? E geralmente quando a gente tem o mercado cumprindo a regra de que foi um rompimento falso, né? Um candle fechando abaixo do que seria a mínima do candle que rompeu e perdendo a mínima, a gente já tem um cenário de que o mercado está meio esticado. Por isso, nesse cenário C, na maioria das vezes, tá? Eu não atuo de forma imediata, eu vou necessariamente esperar um pequeno pivô, pelo menos. Então, no caso aqui, seria um pequeno zigue-zague descendente para atuar em cima de forma mais confiante. Tá? Veja só, mais confiante. É diferente tu atuar em cima de um pivô que nasce de um evento de rompimento falso. Tu tem mais confiança nisso do que atuar num cenário normal, padrão de pivô. Tá? Eu vou mostrar agora alguns exemplos recentes, tá, de rompimentos falsos que eu enquadraria no cenário A, B e C, tomando principalmente como base o gráfico diário. Assim, eu simplesmente dei uma escaneada no mercado antes e peguei aqui alguns exemplos. Isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o visual da coisa. Tá? Então vamos lá. Cenários tipo A. Tá? Esse aqui foi bem recente e foi bem intenso. Tá? Goal. Quem de vocês comprou esse rompimento aqui? Acho que bastante gente. Tá? Eu não achei um rompimento bom, mas é um rompimento que estava todo mundo falando na época. Tá? Eu não achei um rompimento bom porque eu achei que o mercado rompeu um pouco esticado, a conjuntura do mercado não me parecia muito boa, a estrutura não estava muito bem definida no sentido de que eu não tinha... Eu aceito que o mercado não toque perfeitamente a estrutura várias vezes, mas eu quero que ele chegue bastante próximo aqui. Eu acho que o mercado ficou muito distante várias vezes. Então, é um rompimento que não me agradou muito. Eu fiquei de fora desse rompimento. Né?
Mas estava todo mundo falando, era um ponto importante, era um ponto que quando tu escaneava o mercado, tu olhava esse rompimento da Goal e pensava, será que eu entro, será que eu não entro? Se tu chega ao ponto de cogitar essa entrada é porque é um ponto relevante. Tá? E a reação do mercado, ela foi imediata, poderosa e na direção oposta. Reparem o volume que nós tivemos aqui, ó. O que é isso? É o mercado negando violentamente aquele rompimento. Se o mercado não aceita um movimento para cima, o que provavelmente a gente vai ter? Um rompimento para baixo. Um movimento para baixo. Então, aqui tá, seria o ponto em que eu consideraria o patamar que teria que ser rompido. Ah, Biz, mas não seria esse candle aqui? Ah, não foi esse o candle que rompeu? Aí entram as nuances do cenário de mercado. Tá? Se eu entrasse aqui nesse candle, tá? Eu nunca botaria o meu stop abaixo da mínima dele, porque o meu stop não pode ficar em cima da estrutura que está sendo rompida, porque o mercado testa a estrutura rompida. Num pullback, numa oscilação intradiária, eu não posso ter meu stop muito exposto. Tá? Então, nesses casos onde o mercado abre em cima da resistência e daí rompe, geralmente eu coloco esse stop além do candle anterior. Uso 2 candles como referência. Às vezes não dá, porque o stop fica muito longo, daí a gente usa um stop no meio do caminho, a gente usa uma medida de volatilidade, enfim. Então não tem... nada na análise técnica é preto no branco. Tá? No meu entendimento, se o mercado fecha abaixo dessa zona aqui, é que a coisa daí ficou ruim. Tá? Tu poderia operar, talvez na perda dessa mínima aqui. Eu não operei. Por quê? Porque a gente estava, primeiro, não ficou absolutamente óbvio em relação a essa mínima aqui, tá? Que o rompimento havia sido falso a ponto de cumprir aquelas minhas regras. Ficou muito em cima. Tá? E logo abaixo dessa mínima aqui eu tinha a média móvel de 21 períodos de forma contrária. Então, a gente segurou. Calma lá, não vou fazer essa venda agora porque ainda tem aquela... Tem chance do mercado dar uma voltada. E de fato ele deu. Tá? Quando que ficou fácil de operar Goal 4? E muito dessa facilidade vem do entendimento desse rompimento falso. Foi nesse candle aqui. Tá? Porque daí, inclusive, a gente tem o mercado rompendo essa região aqui. Não é um pivô, a média já não passa a ficar favorável ao trade. É isso aqui. Né? E a Goal vem caindo desde então, certo? Isso foi recente. Com esse rompimento falso, o que eu esperaria? Eu esperaria que este suporte fosse testado, ou, com sorte, essa estrutura fosse testada. Tá? É difícil dizer qual que o mercado entende como relevante mais próxima. O mercado, na verdade, foi até além disso. Tá? Então aqui foi um rompimento falso de forma bem violenta. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Porque eu não estou conseguindo ver as perguntas. Ok. Só um pouquinho, pessoal. Agora eu troquei de monitor o módulo das perguntas e elas apareceram. Beleza. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tá. Muito bem, vamos pegar um outro exemplo. Aqui, AALR3. Muitos de vocês não conhecem esse papel, aliar. Nem eu acompanhava até há pouco tempo, é um papel que está recente no mercado. E o que a gente vê aqui? O mercado estava numa tendência de baixa, né? O mercado estava numa tendência de baixa, e vocês conseguem perceber que ele estabelece uma zona de suporte aqui? É um fundo agudo,
ele sobe, vai até a média móvel de 20 períodos, bate nesse fundo anterior, volta, dá uma segurada aqui, pá, rompe. Olha o volume. O volume foi bom. Qual que é a reação do mercado? É o engolfo de alta, com mais volume ainda. Cara, isso é um rompimento falso. Não é fácil entrar nesse ponto aqui, porque é meio antinatural para mim, por exemplo. Eu sempre aprendi a não atuar contra a média móvel de 21 períodos quando a gente está próximo dela. Né? E tu te apega um pouco a esse rompimento, né? Tu não quer virar a mão, as pessoas têm dificuldade de virar a mão. Eu entendo isso. Né? Mas quando tu tem esse cenário onde o volume da resposta do mercado, que é contrária, é maior ainda do que o do rompimento, vale a pena na maioria das vezes. Tá? Quando há um engolfo completo, sim. Às vezes a gente vai ficar mais na dúvida, tá? Quando não há um engolfo. O mercado só penetra de forma importante o candle do rompimento, mas não engolfa. Daí é um cenário um pouquinho mais delicado. Mas isso te ajuda, de qualquer forma, a estabelecer o seguinte, tá? Que esse rompimento que acontece aqui, ele é significativo. Isso aqui é rompimento do quê? Isso aqui é um rompimento de um pivô, que também vem acompanhado de um volume legal. Então tu vê assim, é um pivô que vem de um rompimento falso. Esse tipo de cenário aqui, pessoal, onde há um rompimento falso, é muito comum para virar tendência. Tá? Então se eu não atuo aqui de forma mais agressiva, pelo menos eu posso esperar a formação de um zigue-zague ascendente e atuo aqui. Isso aqui é recente. Tá? Continuando. Equatorial. Observa só. Ela veio romper essa zona aqui. Aqui ela faz um topo. Ela volta para esse patamar. Dá um sinal de topo. Né, nesse candle aqui. Certamente muita gente entrou na venda. Faltou um pouco de volume, na minha opinião, para entrar na venda ali, né? Daí o mercado volta e rompe. Aqui. Qual que é a resposta que o mercado dá? Não chega a ser um engolfo. Ainda respeita. Ok? Ainda respeita essa estrutura. Então aqui não é um cenário que o volume não foi tão maior, não é um cenário que eu considere tão óbvio para ser operado. Tá? Mas isso aqui te chama atenção. Então já sabe que se o mercado depois começar a mostrar movimentos mais claros aqui para dentro, talvez uma brecha, como a Goal deu antes, tu poderia atuar na venda. Mas é um tipo de rompimento falso. Esse não foi o mais fácil de atuar em cima, mas é um rompimento falso. Lá em janeiro, tá, eu recomendei compra para Reside, para PDGR, para LogN3, para TCSA e para vários papéis meio tosqueiras. Tá? E a maior parte ligada ao setor de construção. Tá? E Reside e PDGR foram os melhores movimentos. Tá? O que me motivou em Reside, principalmente na maior parte desses papéis? A percepção de que houve um rompimento falso. Um rompimento falso de uma estrutura muito importante. Tá? Que era um fundo extremamente importante aqui no caso de Reside. Aí tu vê que o mercado vem caindo, sabe aquela queda longa, chegou no suporte, ficou trabalhando, e rompeu. Tá? Qual que foi a resposta do mercado? Um candle forte na direção oposta, voltando para dentro da estrutura com violência. Na superação dessa máxima aqui é um ponto para tu entrar. Se tu esperou um pivô, te deu mal, o único pivô que teve foi aqui, né? Mas foi pelo entendimento do rompimento falso, da importância do ponto e pela relação risco-retorno que a gente deu essa recomendação. E o papel foi embora. Esse foi um baita trade. Teve gente mandando cerveja, vinho, porque entraram no trade e ganharam uma grana absurda. Da onde que veio? Eu não sou muito fã de operar papel com esse valor. Estava 2,70 na época, mais ou menos. Mas o sinal era muito bom, aliado a uma relação de risco-retorno fantástica. Veio da onde? De um rompimento falso.
Ou aqui em Banrisul, mais recentemente. Tá? Então, o Banrisul bateu no suporte, bateu no suporte, bateu no suporte. Chegou nesse suporte e rompeu. O volume foi legal. Qual que foi a resposta imediata? Um candle forte na direção oposta. Mas não chegou a ser um engolfo, não chegou a ir acima desse ponto. Então dá para dizer que aqui dá para se confundir com um pullback, né? Aonde que fica claro atuar em cima desse sinal? Vamos voltar lá para aquela minha regra. Onde é que estaria o stop? Aqui. O stop até teria sido violado aqui e aqui. Mas qual foi o momento que o stop foi rompido? Foi neste candle aqui. Então, onde é que seria a entrada? Na superação dessa máxima. Qual que é a estrutura relevante mais próxima? Essa aqui. O mercado até foi além. Mas vocês entendem a frustração que isso aqui gera? Embraer, por exemplo. Embraer estava sendo tremendamente falada. Ela caiu pra caramba, ela começou a estabelecer um fundo aqui por volta dos 15, lembra? 13 e tanto. Dela começou a ali e fez esse rompimento aqui. Pode ser o maço de bandeira. A reação do mercado, um engolfo forte de baixo. Esse é o cenário onde fica mais fácil tu atuar contra. Por que aqui é mais fácil atuar contra? Porque não há dúvida, tá, de que esse candle rompeu, a mínima do candle que rompeu, é um candle forte com mais volume, e a gente está distante da média móvel de 21 períodos, não tem nenhuma estrutura também de preço aqui significativa para segurar um cenário de venda. Tá? E a gente teve um belo movimento de queda. Então aí alguns exemplos do tipo A. Tipo B é aquele cenário onde o mercado não faz, não te dá uma resposta imediata. Tá? O mercado vem vindo num movimento que tu acha que é um pullback. Ou tu te agarra a esperança de que possa ser um pullback. Por exemplo, esse rompimento da Croton. A estrutura é relevante? Claro que é. O mercado bateu aqui, chegou bem próximo aqui, bateu de novo aqui, e aqui a gente teve um rompimento acompanhado, né, de um cenário de bom volume. Tá? O mercado sobe mais um pouco, depois ele vem corrigindo, pode ser um pullback. Esse candle aqui começou a te dar a sinalização de que talvez não fosse um pullback, porque é um candle mais forte para baixo e com acréscimo de volume. Tá? Daí a gente teve esse candle aqui e o mercado faz mais volume ainda. Tá? Não é muito fácil entrar na venda aqui. Tá? Onde é que tu vai botar o stop aqui? Eu acho um stop um pouco curto, mas por uma entrada aqui, talvez pela volatilidade já seja aceitável. O melhor stop, na verdade, ainda seria aqui, apesar de ele ser mais longo. O mercado só violou essa segunda hipótese de stop. Tá? Então, fica difícil tu atuar aqui, porque o mercado ainda pode reagir, ainda mais estando acima da média móvel de 21 períodos, certo? Ele pode fazer isso aqui. Então, esse não é um ponto onde eu me sinto confortável a atuar na ponta vendedora. Eu ainda estaria atuando na venda em cima de uma zona de suporte. Tá? Mas tu vê que o mercado... Só um pouquinho, deixa eu tirar... Mas tu vê que o mercado, ele passa tempo demais na correção. E essa é uma questão que tu tem que aprender. A correção, ela não pode ser mais longa do que o movimento. Tá? Então tu tem um impulso no mercado e daí tu tem a correção. A correção não pode levar mais tempo do que o impulso. Isso é um indicativo de que a correção virou o impulso. Certo? Um pullback não demora muito tempo. Isso aqui já demorou muito tempo. Tá? Tu ainda não tem um cenário claro para atuar, mas tu já começa a perceber isso. Tá? Onde é que a coisa fica um pouco mais clara para tu atuar na ponta vendedora? É quando o mercado ele te dá a sinalização de que ele vai reagir
a média móvel de 21 períodos, que está ascendente. Lembra que a gente ainda está num zigue-zague ascendente. Tem um candle branco aqui, dizendo que, opa, posso subir. E a reação do mercado, que quer, é um candle mais forte na direção oposta. Não deixa de ser uma frustração de quem comprou aquela correção. Então aqui, tu já fica muito confiante que se o mercado perder essas mínimas aqui, é venda. E aqui tu pode esperar em relação aos preços, que eles venham testar o suporte relevante mais próximo. Então tu sabe que desse movimento em diante, operar na ponta compradora, negativo. Só se o mercado purgar o rompimento falso. O que eu chamo de purgar o movimento falso? É entregar todo o movimento, tá? Que o rompimento falso te indicaria a estrutura contrária, que seria essa zona aqui. Tá? Mas ainda assim, depois o mercado continuou indo. Aqui ele rompeu de novo. Foi um rompimento falso? Por enquanto, não. Por enquanto é um rompimento verdadeiro. Certo? Aqui em Brasil Foods, tá? O mercado vinha caindo, lá em 2016, fez esse fundo, bateu de novo nesse fundo, e aqui rompeu, certo? Rompeu para baixo. Esse candle aqui, rompeu tudo isso aqui. Tá? A estrutura é relevante, é relevante. Eu não estou dizendo que o rompimento em si foi necessariamente bom, até porque o volume não foi muito significativo. Tá? Mas a estrutura... A importância da estrutura havia. O mercado rompeu? Rompeu, ele foi para baixo. Quando o mercado começa a subir, isso aqui pode ser somente um pullback. Qual que é o ponto que eu tenho que ficar atento? Onde é que estaria meu stop? Meu stop estaria aqui, certo? Esse candle me stopa, rompe meu stop. Onde é que é o ponto para entrar, entender que de fato é um rompimento falso e o mercado vai virar? É na superação dessa máxima aqui. É aqui a entrada. E repara o volume. Tá vendo que o volume fez isso? Então, tu já pode ficar atento, quando o mercado rompe uma estrutura, vai um pouco, começa a voltar, no que seria um cenário de pullback, fica atento. O pullback, ele não deve ter acréscimo de volume, porque o pullback é uma correção, na correção o volume cai. No pullback, tu não deve ter candles violentos. Os candles devem ser de hesitação, de pouca importância. Tá? Então, se tu vê que o mercado rompe e no movimento contrário, que é para ser um pullback, o volume vem crescendo e os candles começam a crescer em amplitude, tu tá numa situação bem perigosa. Tu não tinha como antever isso. Mas tu já tem indicações de que aquilo não é um pullback, provavelmente vai ser um rompimento falso e tu pode te preparar a atuar em cima disso. Tá? Ou aqui em Even. Estrutura, testada novamente, o mercado rompe. Isso aqui pode ser um pullback, não teve acréscimo de volume, não teve nada para dizer, te preocupar mais do que o normal. Tá? Mas esse candle aqui, o que ele faz? Ele rompe essa máxima, e a superação da máxima dele seria um ponto para entrar na ponta compradora. Como no mercado não conseguiu sustentar esse rompimento aqui, se não é para baixo que o mercado aceita aí, é porque provavelmente é para cima. Qual que é a estrutura mais próxima, mais relevante? Ou aqui, ou aqui. Considerando que tem essa grande congestão, provavelmente seria aqui, e é onde o mercado alcançou. Ou aqui em log N3. Depois a gente pode ver que isso aqui em log N3 foi um rompimento falso. O dia que a gente começou a atuar na compra em log N3, no rompimento desse pivô aqui. Foi falso o rompimento? Não, não foi falso. Esse rompimento aqui foi falso? Não, não foi falso. O mercado congestionou, daí rompeu aqui. Tá? Foi falso o rompimento? Foi. O mercado fez isso aqui, candles meio violentos, né? E aqui, ó, fechou abaixo da mínima do candle que rompeu. É por aqui que saíram os stops, certo? Então, onde é que é o momento para tu saber que o mercado virou? É quando essa mínima aqui for perdida. O fato dessa mínima ser perdida aqui não necessariamente diz que esse é o melhor momento para tu fazer uma venda.
Mas daqui para frente, tu já sabe que tu não deve atuar na ponta da compra. Então foi por esse motivo que quando surgiu esse candle aqui, a gente não entrou na ponta compradora. A gente tinha uma posição comprada desde aqui, que era para carregar. E quando teve esse evento de rompimento falso, eu disse, pessoal, acho que não é mais seguro ficar comprado esse papel, mesmo que a operação fosse para longo prazo. Stop, se o mercado voltar, a gente pode voltar. E de fato o mercado virou. Onde é que poderia ser um ponto melhor para atuar na ponta vendedora? Nesse momento aqui, ó, que o mercado vem até as médias, segura e engolfa para baixo. Poderia operar essa perda, ou operar essa mínima aqui sendo mais agressivo. Mas é nesse candle de engolfo de baixo, em cima desse ponto, que tu tem a melhor configuração, porque tu já tem uma ideia de zigue-zague. Depois o mercado acelerou. Tá? Eu vi que tem várias perguntas perguntando se o volume tem um peso. O volume tem o peso que tem nos outros cenários, tá? O volume sempre ajuda. Mas a gente vai ver cenários onde o mercado vai produzir um movimento de movimento falso sem muito volume. E ele vai ganhar volume quando a coisa já fica óbvia. Tá? Quando tu tem o movimento dos candles de preço aliado ao volume, daí é um momento, entre aspas, fácil de atuar. Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo é bem longo, tá? Isso aqui é Bradesco no semanal. Olha o que a gente teve no final de 2015 e começo de 2016. Se vocês conseguirem reparar a importância disso aqui, a partir desse webinar, o webinar já serviu para muita coisa. Tá? O mercado vai lá e estressa uma zona histórica de fundos 2006, fundo de 2008, crash de 2008, vai lá Bradesco e rompe esticado. E o que ele faz? Ele volta para dentro com violência. Não estou dizendo que é fácil operar ali, porque o mercado fez praticamente uma linha reta. No gráfico diário não foi. Mas no momento que tu percebe que o mercado faz isso, passa mais ou menos essa zona aqui, tu percebe que tem um pequeno zigue-zague aqui, tu já pode ficar comprador. Na verdade, eu tinha esse exemplo aqui no gráfico semanal. Deixa eu achar aqui. Não, eu perdi. Desculpa. Mas vamos lá. Avançando para o tipo C, que é o tipo mais difícil de avaliar. É quando o mercado vai bastante além do rompimento. Não dá para dizer de imediato que é um rompimento falso, porque é difícil fazer essa avaliação. Pô, o cara que operou hipermarcas na compra aqui se deu bem. Pô, o mercado fluiu, deu chance para o cara botar lucro no bolso e encerrar a posição com tranquilidade. Tá? Mas foi um rompimento falso de certa maneira. Por quê? Porque se espera que uma vez rompida esta zona de resistência nos 22, o mercado, nesta volta aqui, segure nessa região, certo? Aqui é o ponto onde a gente vai pensar em comprar. Porque essa zona virou suporte. E o que acontece? O mercado passa rasgando para baixo. Não estou dizendo que é fácil operar na venda aqui. Mas tem que entender que uma vez que o mercado falha em segurar aqui, ele está muito propenso a virar a tendência. Então, daqui para frente, tu é mais vendedor do que comprador. Só que para isso ter relevância, pessoal, a estrutura que falhou em segurar os preços tem que ter relevância. Não é qualquer topo anterior. Tá? Não é qualquer fundo anterior. É uma estrutura. Aquele tipo que se é rompida, tu quer operar. Essas que são importantes.
O Alexandre Vivar dizendo, Bis, então podemos dizer que Brasil Foods está quase um rompimento falso no diário e no semanal? Sim! Vivório, eu sei que tu acompanha a Last Live, eu falo isso praticamente todo dia. Klabin, Brasil Foods são, no momento, os papéis que têm a configuração mais forte nesse sentido. Tá? Nós vamos olhar esses papéis. Observe o gráfico do índice Bovespa aqui. Virada de 2015 para 2016. Vocês concordam comigo que esse fundo de 44 mil pontos era extremamente importante? Um teste, dois testes, três, quatro testes. Vamos dizer três testes, um teste só. O mercado rompeu e foi embora. Mas quando tu percebe esse movimento aqui, ó, tu tem que entender que isso aqui é um gráfico semanal, tá? No longo prazo, o mercado negou esse rompimento. E por isso a gente deve ser autista daqui para frente para esse mercado. E eu estou autista para o nosso mercado. O nosso mercado foi acima desse topo de 2014. E eu acho que a gente vai romper o topo histórico. Por mais que a gente esteja corrigindo agora. Tá? Então, tu percebe que aqui o mercado vai bastante além do rompimento, a favor do rompimento, e depois ele volta, e nessa volta ele não respeita a estrutura que tinha que ser respeitada. Esse é o tipo C, é o tipo mais difícil de tu usar para de forma imediata fazer uma operação, porque geralmente o mercado vai estar um pouco esticado, vai ficar difícil tu posicionar stop, às vezes ele vai numa linha reta, mas pelo menos o que tu tem que tirar disso é o entendimento de qual lado tu vai privilegiar aqui para frente. Ok? No intraday, rompimentos falsos são ótimos aplicados ao intraday. Tá? E eu vou dizer que é uma das formas mais fortes de pegar viradas que vão transbordar para a periodicidade diária, para um cenário de swing trade. E isso é muito forte no índice futuro. Pelo menos é onde eu acompanho mais, né? É um gráfico que eu estou sempre olhando. E as principais viradas, eu vou mostrar para vocês, vieram de rompimentos falsos. Tá? E é muito comum, isso em todas as periodicidades do mercado, o rompimento falso não ser visível na periodicidade que tu tem como base para operar, mas ser visível na periodicidade menor. Tá? Então, eu operando num gráfico de 15 minutos, a maioria dos rompimentos falsos que eu pego são no gráfico de 5. Operando no gráfico diário, muitas vezes eu pego aquela virada no gráfico diário por conta de um rompimento falso no intradiário, que eu resolvo segurar porque eu vejo que tem potencial, uma boa relação de risco-retorno, e daí o mercado vira no gráfico diário. Claro que vai ter os rompimentos falsos que a gente vai ver na periodicidade que a gente está olhando, mas tem muita oportunidade na periodicidade menor. Então é legal fazer isso. Tá? Tudo certo até aí? Beleza. Vamos pegar aqui um exemplo. Aí depois eu vou mostrar alguns exemplos fora de slide, mas no mercado de imediato. Tá? Aqui é o gráfico do índice futuro, nos 5 minutos. Tá? O que a gente percebe aqui? Dia 27 de março, o mercado abre em gap de baixa e bate num patamar de suporte aqui, ó, que vem desse fundo da virada do dia 23 para o dia 24. Quem está acostumado com os meios que a gente segue, que a gente utiliza, sabe que isso aqui é a formação de um primeiro movimento que vai ser visível no gráfico de 15 minutos. O papel rompe, esse é o candle que rompe, tem importância, tem volume. O mercado não flui naquela direção, logo vem contra. Olha essa linha rosa é aquela linha que define o meu rompimento falso. O mercado viola aquela linha, mas não rompe. Quando é que rompe? Nessa linha aqui. E tá vendo que ao mesmo tempo ele faz um zigue-zague? Superação dessa máxima entrada. Daí tu pega esse movimento aqui. Tá? É um rompimento falso? Depois o que tu repara aqui? Ó? O mercado andar de lado, certo? Ah, isso aqui é um rompimento falso, Bizi. Não tem nada de muito relevante aqui. A relevância surge quando o mercado te mostra que existe uma congestão.
né? Um topo triplo se quiser. Daí tu repara esse candle aqui, ó, ele rompe, não rompe? Olha o volume. Não importa se o mercado perde essa mínima ou não. O que importa é que o mercado começa a fazer um movimento contrário, que é razoável. O cara pode ter vendido aqui. Aqui era um evento de venda. O cara vendeu, pivô de baixa, no horário bom para fazer isso. Com volume, violência, tá? Rompendo as principais médias. Era vendo isso aqui no gráfico de 5 minutos. Daí o mercado vem até a média móvel de 21 períodos e faz esse candle aqui que nos dá a ideia de, ufa, é uma estrela cadente. Se o cara deixou o stop automático aqui, ele foi stopado, ok. Mas daí tu vê que o mercado tenta cair e volta. Aí que tá, aí tu começa a perceber, cara, o mercado está segurando essa média móvel de 200. Isso aqui pode ser um rompimento falso. O que vai me deixar claro que é um rompimento falso? Quando o mercado rompe a linha rosa e supera as máximas. Não está fácil. Aqui é o tipo de cenário que, uma vez que o mercado faz isso, vem, volta e pela segunda vez vem buscar a média móvel de 200 com longa sombra inferior, cara, tu opera a superação dessa máxima ou dessa máxima. Você tem que pensar aonde que eu botaria o meu stop se eu estivesse vendido. Aonde estão os stops? É esse o momento que tem que entrar. Que foi aqui. E daí o mercado deu essa corrida. Tu errou esse trade, mas entendendo o rompimento falso, tu teve segurança para entrar em algum ponto aqui e aproveitar esse movimento. Ok. Tá. Outro exemplo. Dia 22 de dezembro. E aqui eu errei, porque aqui eu não... Aqui eu não virei a mão. A saída de Natal, etc. E fui estopar só no swing trade. A gente vinha vendido no índice, tá? Numa posição de swing trade. Daí o mercado faz essa congestão e rompe. Tá? O mercado vem voltando. Aqui fica difícil estabelecer que esta é exatamente a linha, ou aqui, enfim, aqui que eu achei que era o ponto mais relevante para o mercado. Tá? No pregão seguinte, percebe que se faz um topinho aqui, o mercado vem, chega nessa região e meio que marca um topinho. No pregão seguinte, a gente tem essa barra de ignição rompendo, superação da máxima, rompimento falso. E dá início a todo esse movimento aqui. Tá? Então, foi esse rompimento falso, no dia 22 de dezembro, que gerou um movimento que perdurou, né, fez uma baita de uma pernada de alta que adentrou janeiro. Tudo começou aqui. Esse é o momento em que vale a gente ficar atento. Esse é o tipo de trade. Quando tu vê que o mercado está tentando romper uma zona importante, no gráfico diário, é um rompimento que acontece no intraday. Tu acha que dali para frente o mercado deveria ir? Se tu percebe que esse rompimento se torna falso, é bem interessante tu virar a mão aí. E se tu for estopado de uma entrada aqui, talvez se o mercado vier abaixo desse ponto, talvez tu possa assumir a mão que tu tinha anteriormente, que era de venda. Tá? Eu garanto que vai valer a pena. Mais um exemplo aqui e depois eu vou mostrar alguns exemplos de agora, nesses últimos pregões aí, de hoje para trás. Tá? Futuro. O mercado abriu forte, vem evoluindo. Eu sempre digo, e foi no último webinar, na verdade esse slide aqui foi no meu penúltimo webinar aqui na Neológica, que eu estava falando sobre setups matadores, e um dos setups que eu gosto de trabalhar é de retorno à média. Mas eu mostrei como buscar um bom retorno à média. E uma forma de tu buscar um bom retorno à média, que eu expliquei no webinar, é utilizando o gráfico de periodicidade menor, que é o de 5 minutos, que é esse que a gente está vendo aqui. Eu opero em cima do de 15, geralmente. Tá? Aquele cenário de mercado foi indo, abriu, foi indo. Ou o mercado, são 3 hipóteses, tá? Ou o mercado na periodicidade de 15, que é que eu opero, ele estica e dá aquele sinal de clímax. Esse é um cenário. Ou ele não faz esse cenário de clímax, ele vai numa evolução meio lenta, como essa aqui. Não é explosivo o movimento de alta, mas é constante. E se eu olhar no de 5 minutos, eu vou ver um zigue-zague ascendente, certo? Uma tendência de alta.
Nos 5 minutos são duas coisas que eu posso atuar em cima. Pivô de baixa, que não tem a média móvel de 21 períodos como obstáculo, que consegue vencer as médias, ou um evento de rompimento falso intraday. E o que nós temos aqui? Um rompimento falso. É ou não é um rompimento falso aqui? O mercado marcou esse topo, ficou andando de lado, rompe com volume, não evolui, esse candle fecha abaixo dessa mínima e o volume na venda é crescente. É nessa perda de mínima aqui que tu entra na ponta vendedora, de forma agressiva. Se não quiser entrar aqui, tu vai achar esse momento aqui, por exemplo, ó, que faz um pequeno zigue-zague. E tu pega a virada do mercado. Isso geralmente ocorre do meio-dia até as 13 e pouco da tarde. É o período onde esse movimento geralmente costuma acontecer. Ok? Um outro cenário. Tá, que eu também peguei esse slide emprestado desse webinar. Aquele cenário de mercado estica, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Daí ele dá um sinal de reversão, tá vendo aqui? Era um sinal de reversão atuável, comprável? Eu acho que era. Tu teve um volume bom, não foi ótimo, mas tu teve um mercado bem esticado, ele acelerou, saiu para fora das bandas, ele faz um candle de amplitude boa, com bom volume, supera a máxima, e o que acontece? Tu é estopado. Tá? E esse stop acontece com um bom volume maior ainda. E o movimento de imediato do mercado, o que é? O mercado faz candles fortes na direção oposta. É meio como um fundo reflexo. Tá? Aqui vale a pena entrar de novo. Se tu botar no gráfico de 15 minutos, tu vai ver um candle de reversão aqui. Tá? Se tu consegue visualizar esse candle de reversão no 15 minutos, ele pode até não ser dos mais bonitos, mas tu olha no intraday e tu consegue ver esse evento onde provavelmente uma galera foi estopada e daí o mercado rasgou para dentro, esse é um evento de frustração, é um rompimento falso esse fundo. Não é uma estrutura, como a gente estava vendo as outras vezes, mas esse é o momento que o mercado chamou comprador, ele foi lá e sacaneou os compradores. Na verdade, a gente pode dizer que aqui entrou vendedor, né? Os caras se comprometeram e o vendedor pode ser o cara que comprou e estopou, tá? E esse cara se deu mal por ter vendido. É essa virada, é essa frustração que pega. Tá? Aqui, um rompimento de linha d'água. O pullback é longo demais. O mercado fecha abaixo da mínima que comprou, mas não faz aquele movimento bonito. Quando é que a coisa fica clara? Quando o mercado tenta subir e não consegue e vem para baixo. Cara, está associado a um rompimento falso de linha d'água. O mercado vai para baixo. E daí o que nós vemos aqui é a mesma coisa que a gente viu aqui. Não de forma tão intensa, mas tu percebe que o mercado faz um fundo mais ou menos no mesmo nível, e esse candle aqui mais forte, ele te sinaliza o quê? É um evento de rompimento, é um evento que muita gente vai entrar vendendo, não é? E o que acontece? O mercado de forma imediata vai na direção oposta. Onde é que é a compra aqui? A compra é na superação dessa máxima, que é o candle que rompe o candle que rompeu. Entendeu? Tá, o mercado não foi muito longe nesse exemplo aqui específico. Veio de bônus isso aqui, porque eu estava olhando, na verdade, isso aqui, tá? Mas dá para pegar o entendimento da coisa aqui.